Alô, alô, queridíssimos. Atenção, vamos ver. Atenção, vamos ver. Estamos no ar. Estão avisando todo mundo. Estamos no ar. Queridíssimos, queridíssimas, primeiramente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo prestígio que dedica ao trabalho que nós desenvolvemos de uma maneira titânica há praticamente 7 anos na internet brasileira. Para mim é um privilégio ter os assinantes que eu tenho, ter feito as amizades que fiz com o canal MJGTV. Não esperava no início que a gente fosse ter qualquer tipo de sucesso, eu já disse isso algumas vezes para vocês. E o negócio aqui é diferente. O negócio aqui, meu objetivo é sim, senhor, separar o joio do trigo. É sim, senhor, oferecer um conteúdo de qualidade para pessoas que têm qualidade, para pessoas que têm inteligência suficiente para participar disso daqui. Então, por isso que a gente fala, a gente não é espaço para tonto ficar tentando desenvolver teoriazinha. Eu quero essas pessoas cada vez mais longe daqui. E eu sempre quero que daqueles que são inscritos haja uma seleção natural e que aqueles que de repente se inscreveram por engano, a ficha caia e que as pessoas que permaneçam aqui sejam pessoas absolutamente participativas, intensas, competentes, capazes de raciocinar num mundo recheado de idiotas. Esse é um programa especial de carnaval, hoje é segunda-feira, é o reino da putaria no Brasil, mas esse ano está um pouco confuso o negócio, mas pelo menos valeu pelo feriadão, amém, por conta disso. E eu quero discutir algumas questões com vocês, colocando ordem na casa, explicando como que essas coisas funcionam. Não estou nem um pouco preocupado com agradinho, entende? A gente não vem aqui passar pano para nada. Então, vamos falar algumas verdades. Nós vamos trabalhar 3 assuntos, na verdade, 27 assuntos. O primeiro deles, explicando, argumentando sobre o conto da Cinderela no Brasil, que é a venda de carros usados a preços altíssimos, sem motivo nenhum, sem lógica nenhuma. Eu quero entrar nesse mérito. Eu pretendo que esse programa ele demore mais de 2 horas para terminar. Essa é a minha meta, se a internet permitir, se eu não me aborrecer. Meu objetivo é esse, é que a gente consiga ir pelo menos até as 17 horas. Vamos debater esse assunto, vamos exemplificar um caso que eu vi, que eu achei absolutamente esdrúxulo, e vamos revisitar 25 paradigmas do canal MJGTV, do meu trabalho aqui, de coisas que eu procuro trazer para as pessoas e que eu quero que as pessoas compreendam. O que mudou? Coisas que eu já repeti várias vezes. Será que a gente mudou de opinião? E esse não será o único programa a esse respeito. Eu quero retomar com outros assuntos. Algumas coisas a gente faz ajustes, faz adaptações. É normal, é inerente à vida, nós evoluímos, porque tem gente que, além de já ter nascido numa ignorância enorme, ainda involui, né? Ainda anda para trás. Mas nós aqui procuramos evoluir, e por evoluir muitas vezes significa dizer que coisas que foram ditas, foram pensadas por nós em outros momentos, talvez hoje não tenham mais a mesma linha de raciocínio. Então nós estamos aqui para admitir isso e para tocar o barco adiante. Então vamos entrar na pauta, que pauta hoje é o que não falta no Absoluto Podcast número 11.
sucatas a preço de ouro. O conto da Cinderela, né? Por conta de toda uma situação, então vamos lá. Motivos, depois a gente volta na Cinderela. Motivos que levaram o mercado, o bizarro mercado brasileiro. Boa tarde aí para o Sandrão, também curtindo uns dias de descanso na folia de Momo no Brasil. Que merda, né? Mas ainda bem que nós temos aqui a oportunidade de dedicar um tempinho. Eu havia prometido para vocês aqui, como sempre, um calor nojento, mas hoje a gente determinou. Falei, não, hoje vamos fazer, haja o que hajar, vamos fazer esse programa. E nós estamos aqui. Alguns aspectos que levaram à valorização artificial, e aí muito me orgulha também o Sandrão, que é um especialista da área contábil, tá certo, Sandrão? A gente poder debater aqui alguns desses itens. Por que os carros velhos, as lepras, também subiram absurdamente de preço? E aí você tem que distinguir, você que me acompanha, você tem capacidade de compreender isso daí. Existe o carro usado, com pouca quilometragem, com pouco tempo de uso, que está em excelente estado. Existe o carro usadão, e a gente tem carro nessa condição, que está bem cuidado, que está com a manutenção em dia. Mas existem os carros usados há pouco tempo, que já estão detonados. Existem os carros usadões que tinham que ir para a prensa imediatamente. Mas vamos tentar entender aqui um pouco melhor. A moeda, e eu já mostrei aqui recentemente, o dinheiro do Brazuca, e infelizmente nós nos enquadramos nisso daí, vem sofrendo uma maxi desvalorização já há algum tempo. A crise é uma palavra que frequenta o dia a dia do brasileiro há pelo menos aí, olha, para ser bem otimista, 8 anos, né? Então a coisa não começou agora não, a coisa avacalhou agora. Mas aí nós temos uma moeda perdendo fortemente seu valor, consequentemente a perda do poder de compra muito significativa, muito significativa. Hoje nós temos, para que se tenha uma base, só nos últimos 2 ou 3 anos, o dinheiro brasileiro, o Queiroz, ele perdeu aí aproximadamente 50% do seu valor. Então isso é muita coisa. Os carros novos, eles têm aumentado de preço, geralmente de 20% a 50% nos últimos 2 anos. Então, quem subiu pouco, subiu 20%. Quem subiu muito, subiu 50%. O Corolla de entrada, ele subiu 50% desde que foi lançado em setembro de 2019. Certo? Nós temos uma demanda reprimida. Muita gente que gostaria de comprar um carro novo e não consegue porque não existe o carro novo, ou a pessoa também, diante de todos esses aumentos, a pessoa deixou de ser público consumidor para carro novo. Aí automaticamente, é lógico, a procura pelos usados aumentou, isso é natural. O agravamento da dificuldade em obter crédito, nós temos dezenas de milhões de brasileiros com fichas horríveis para obtenção de crédito, são pessoas negativadas, são pessoas que têm dívidas não pagas com determinados bancos, que apesar de caducarem após 5 anos, elas permanecem nos registros internos das instituições e dificultam a possibilidade dessas pessoas adquirirem novos créditos. A taxa de juros cada vez mais escorchante e pornográfica. Então hoje, mesmo na aquisição de um 0 km, o cidadão ele se vê diante de juros indecentes. No caso dos usados, isso é ainda pior,
E num país bizarro, num país nojento, num país estúpido, nada mais natural do que essas pessoas elas migrarem para a tentativa, no caso, de comprar um carro usado. E por usado, nós temos o usado com 10 dias de uso, saiu do concessionário a carro usado, certo? Nós temos usado com 2 anos, 5 anos, 10 anos. Exatamente, meu querido. Se o indivíduo ele tem um bom senso, ele vai esperar uma condição mais favorável para adquirir, para fazer uma troca, supondo pessoas que têm usados em condição de uso. Essa pessoa vai optar por esperar um pouco mais para fazer a troca. Se não tem como, o quanto antes, e a gente falou isso no início do ano, né? Um país desse tipo, que não tem lógica e que não tem estrutura suficiente para suportar nenhum tipo de crise, e nós temos atualmente uma guerra em andamento que tem obtido bastante repercussão. É outra coisa também que eu nem quero entrar no mérito, porque tem pessoas que muito se apressam em tomar partido, e eu vou mais uma vez usar um termo escatológico aqui, tá? Não existe virgem na zona. Então quem acha que o lado de lá ou o lado de cá tá certo e não sei o quê, que um é ditador, o outro é pior, que um é corrupto, o outro é pior, quem tem um mínimo de inteligência não toma partido nem nas coisas nacionais. Imaginem coisas que estão aí praticamente do outro lado do mundo. Já é terça-feira de carnaval lá na Ucrânia e também lá na Rússia. Então vamos assistir isso aí de camarote, que é muito mais negócio do que tentar tomar partido, porque só tem filha da puta nessa brincadeira aí. E inclusive isso daí é um aspecto que vai afetar diretamente preço de combustíveis, que já está facílimo no Brasil, né? E vai piorar. A crise dos semicondutores, que aconteceu na esteira da pandemia do Covid-19, evidentemente a oferta de carros novos foi muito prejudicada por conta disso, mas sincera e honestamente, analisando com tranquilidade, aquele jeito MJG. Aqui não tem guru de nada, aqui não tem caçador de nada, aqui não tem picaretagem, certo? Então, quem fica aqui, quem acompanha o trabalho aqui, é porque gosta da coisa bem feita. Quem quer escutar merda, tem lugar muito melhor para conseguir obter essa realização. Aqui a gente não dá espaço, inclusive cada vez menos, tá? Esses conteúdos, nós vamos criar aí paralelamente um novo programa de assinaturas de baixo custo para quem não está muito bem de grana, mas que com isso possa colaborar com o canal, dentre aqueles que nos acompanham mais assiduamente. Então aqui a gente não vem com lero-lero, não. Aqui não tem fitinha de tentar agradar, não. O cenário é que as montadoras muito se beneficiaram com isso, porque, de certa maneira, a pandemia do coronavírus adiantou algumas demandas que a própria indústria, porque a empresa multinacional do automóvel, ela pode atender a uma demanda, como ela pode criar uma demanda no imaginário do seu consumidor, e aí apoiada também, inclusive nos grandes centros, apoiada pelos políticos desses locais para fortalecer os seus ideais. Então, um grande aspecto que não está entre as 25 questões, porque se eu for aqui falar o que eu penso sobre carro elétrico, sem dúvida nenhuma a gente vai tomar muito tempo e vai ser bastante duro nos argumentos, e é um assunto polêmico, controverso, extenso pra caramba.
e nós vamos deixar para um outro momento, aí já nesse novo contexto das assinaturas aí, vamos debater com o pessoal. Mas é muito importante que as pessoas compreendam isso daí. Que a crise dos semicondutores para a indústria automotiva global, ela permitiu antecipar, a indústria acabou se antecipando algumas demandas que ela já temia há algum tempo, entre elas, e isso não apenas no bananal nojento onde vivemos, ela permitiu que as pessoas pudessem se organizar melhor. Aí você tem a questão do carro elétrico, você tem o fator de uma nova geração que já não consome, exatamente, um picareta, né? Uma geração que já não consome automóvel com o mesmo desejo e ímpeto de gerações como, por exemplo, a nossa. O cenário vem mudando, então a pandemia permitiu para os caras justificar uma majoração de preços que antes não era um negócio imaginado, né? Então hoje, olha, você quer o carro, você vai ter que esperar tanto tempo, mas se você se antecipar, se você pagar mais caro, e muitas pessoas, desde o dia em que nascem, elas vivem sob a bandeira do desespero. Elas não podem esperar nada, elas não podem aguardar nada, por isso são feitas de trouxa, é o que a gente fala. Um carro que é lançamento, ainda bem que existem os trouxas, que vão lá, que tiram o carro zero, para a gente saber se esse carro tem confiabilidade ou não. Se todo mundo tivesse o bom senso de esperar, se não tivesse os desesperados, os tralalá precoces, a gente nunca saberia se o carro A, B ou C é bom ou não. E lembrando que as unidades de pré-produção, as primeiras unidades de produção, são fadadas a ter uma infinidade de problemas, e é essa galera que vai fazer o papel de cobaia. A montadora vai dizer que rodou 300 mil, 600 mil, 1 milhão de quilômetros, mas a cobaia é essa galera aí. Então, muito obrigado para essa galera que nos permite aprender com a dor alheia, né? Não precisamos ir lá e tirar um carro que é uma incógnita, porque tem sempre aqueles que, até mesmo para tentar se promover, tentar se mostrar mais pujantes do que os demais, eles têm essa carência, essa necessidade de se anteciparem. Então, tudo isso levou a indústria a majorar o preço dos seus carros novos. E como no Bostil existe a cultura antiga de carro usado valorizar, em outras épocas aí, né, o Cito era Schoffen, em outras épocas as pessoas literalmente compravam carro no Brasil para capitalizar, porque a pessoa sabia que dali a um tempo esse carro teria o seu preço usado mais alto do que o novo. Essas pessoas só não sabiam e passaram esse desconhecimento para os seus filhos e para os seus netos, que aqueles 30 mil que viraram 60 mil, o carro novo já estava custando 90. E hoje é a mesma coisa que acontece. Mas a gente precisa pontuar todas essas questões, porque o que existe é um mercado de usados, eu já falei. Considere no Brasil uma frota emplacada, uma frota circulável de seus 40 milhões de veículos, carros comerciais leves, tá? Não estou entrando no mérito das motos, porque não trabalho com motocicletas, não trabalho com implementos agrícolas, não trabalho com caminhões, nem com ônibus. Então, esses mercados, é claro que numericamente, tirando as motos, são mercados menores do que automóveis e comerciais, que é o que a gente explora, e amanhã você sabe que tem ranking. E provavelmente vamos gravar o vídeo do ranking no canal 2. Que, aliás, eu vou até mandar aqui, porque mudou o
Como é que chama isso aqui, Sandro? Mudou aqui, o endereço do Canal 2. Canal 2 agora, ele está acessível em youtube.com/mjg2tv, tá? Então você que quer acompanhar, amanhã nós vamos lá para o Canal 2 ao vivo. É um canal desmonetizado, então não tem qualquer tipo de dor de cabeça. E vai ser muito legal a gente voltar lá para o Canal 2. Todos esses fatores aí contribuem para um aumento do preço do carro usado. Numericamente, um carro que novo, você tem um HB20 Unique, que é o precursor do Test Drive MJG. Ele custava, em 2019, 0 km, ele custava R$41 mil. 41 mil e alguma coisa. Hoje, esse carro, depois eu até preciso conferir, ele está valendo mais de 50. Só que o HB20 0 km de entrada, ele custa mais de 65. Então, na época anterior, uma pessoa comprava por 41 mil, ia conseguir revender aí por seus 35, depois de um ano e pouquinho, mas, em tese, compraria um novo por 45. Logo quando entrou a geração do bagre, né? O gap às vezes pegava até mais no seu usado. Então você tinha um gap aí de 7, 8, 10 mil reais. Hoje, o cara, beleza, o cara comprou por 41, vende por 50, só que o novo custa 70 mil. É onde eu falo. Onde você tem que estacionar o seu ônibus? No gap. Qual é a diferença de preço entre o usado e o novo? É isso que interessa. Marcelo, meu salário não subiu. Meu salário de 2019 para cá subiu 10% e o carro subiu 50%. O usado subiu 20%, o novo subiu 50%. E você achando que as coisas estão melhorando, né? Então é complicado. E o pessoal que vende aquelas lepras, aqueles usados em péssimo estado, eu não entro no mérito da quilometragem em si, porque o que realmente interessa na quilometragem é a forma como esses quilômetros aconteceram para o carro. Inclusive você tem a questão dos congestionamentos, que é quando o carro está funcionando, está se desgastando, está sendo desgastado, e isso não aparece no odômetro. É muito pior. Por isso que eu falei, aquela informação que os Fiat novos têm, chutei aqui meu tripé, que os Fiat novos têm informando a quantidade de horas que o motor funcionou, é uma informação importantíssima e muito reveladora, que aí você tem, na realidade, carros com 200, 300 mil quilômetros rodados, que tem uma quantidade de tempo funcionando que é metade ou menos de carros que às vezes têm 70, 80 mil quilômetros rodados. Não por acaso isso aqui é o Bostil. Então o camarada começou a achar que vai vender um Corsa 97 por 12 mil reais. É muito engraçado quando eu falo, né, que meu primeiro carro, na época, era um 96 Wind, 2 portas, branco, 1.0, vidro, trave e alarme para 9.500 na época. Eu vendi 3 ou 4 anos depois, 4 anos depois, eu vendi essa coisa aí por 11.500, né? Quando eu optei pela troca, eu comprei por 9.500, vendi por 11.500. Então você vê que a bizarrice, ela vem de há muito tempo no mercado nacional. E hoje, só que quando eu vendi, ele tinha 11. Hoje ele tem 25, 26 anos de uso.
e alguns em péssimo estado de conservação e maluco vendendo livremente por um valor absurdo. Nada acompanha, não existe um fundamento lógico que justifica essa majoração desses preços. E quem compra esse tipo de carro, quem compra carro com 10 anos de uso, com 5 anos de uso, muito acima do valor que era pedido antes, deve ter em mente que durante o financiamento ou durante o período que permanecer com esse carro, se comprou à vista de repente, vai ter um prejuízo considerável numérico, porque o prejuízo é inevitável, porque quem não quer perder dinheiro com carro, não compra carro. Mas vai ter um prejuízo numérico muito significativo. E a gente já tem percebido que alguns não se coloca preço na mercadoria alheia. Se o cara tem um Palio 99, 2000, EDX, podre, 400 mil quilômetros, nada funciona mais no carro, com aquele kit flex lá da Plana, um horror, e essa pessoa quer vender esse carro por 15 mil, não somos nós que vamos colocar preço na mercadoria alheia. O que a gente faz, no nosso caso específico, no meu trabalho de consultoria, é evitar que o consumidor, que o cliente MJG, caia nesse tipo de roubada. Agora, quem coloca o preço na mercadoria por causa do chorão, eu estou falando lá, né? O chorão que estava reclamando que não havia mais carros com baixa quilometragem, carros com os malditos seminovos, que na verdade esse termo é esdrúxulo e não existe, que não havia mais esses carros em condição. Quem bota preço é quem está vendendo. E, em última análise, mesmo que o prospecto, que o possível comprador faça uma proposta, quem decide aceitá-la ou não é o vendedor. Então, não tem muito o que ser disso. Raridade. Aí, inclusive tem uns patetas, porque isso me emputece, né? Quando o vendedorzinho de carro, não desmerecendo ninguém, toda profissão tem o seu valor, toda profissão tem o seu valor. O complicado é quando você tenta usurpar uma denominação de uma profissão que não é a tua para tentar se vangloriar. Então eu vejo muitas vezes, inclusive aqui nessa merda de lugar onde eu vivo, alguns patetas tentando se aproveitar disso daí. Outro dia eu vi o cara vendendo, olha só, um Palio, é que eu não vou poder colocar aqui, um Palio, acho que era 97 ou 98, 200 e lá vai pedrada, o que até pelo ano do carro, mas assim, querendo algo do tipo 13 mil queroses. E essa galera com esse papinho furado de lasanha, que é um ótimo assunto para um programa futuro. Lasanha é um cacete, né? São lepras, são carros que vão trazer pessoas que não têm suficientes frustrações e problemas na vida e querem se engajar em coisas que não tem nexo. Tá certo? E a gente lamenta muito isso daí. Viver num país tão bizarro, onde... E o cara começa a acreditar que a porcaria que ele tem à venda vale aquele valor. Isso é uma coisa gravíssima. Gravíssima. Vamos para o segundo item do programa de hoje. E o segundo item é uma amostra prática, porque o pai gosta de mostrar as coisas na prática. Eu vou falar daqui a pouquinho,
que nenhum, você presta bem atenção agora. Vamos supor que estejamos falando de um carro usado com 1.000 quilômetros rodados que esteja à venda. Tá? Você já deve ter visto muito disso daí. Não interessa se ele tem uma semana de uso, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. Não há sentido nenhum em um carro usado, e esse aí é um esculacho, tá? Esse exemplo que eu dei aí é um esculacho. Um carro usado custar mais do que 80% do mesmo modelo, mesma versão, 0 quilômetro. Porque você tem o direito de comprar, o dinheiro é seu, quem vai arcar com isso é você, não sou eu. E veja que nesse caso, a tabela FIPE, ela consegue retratar uma rara inteligência, que isso é casual, tá? Não é que o brasileiro pensou nisso, não. Isso aí foi cagada. Mas olha só. Fiat Mobi Like 1.0. Esse carro, 0 bala, plástico no banco e etiqueta de geladeira no vidro, esse carro, ele custa no concessionário da Fiat R$ 63.724. Eu vou fazer aqui, você não vai ver, mas eu vou usar a calculadora aqui para fazer um cálculo muito singelo. 63.724. 80% desse valor. Então, um Mobi Like usado 2022, 2021 com 1.000 quilômetros, 2020 com 700 quilômetros rodados, esse carro não pode. Aliás, não é que ele não pode, porque aí a gente se contradiz. Um consumidor que tenha um mínimo de massa cinzenta não paga nesse carro, em hipótese alguma, mais do que R$ 51 mil. Mas nem pensar, porque se for para você comprar um carro usado. Ah, mas por quê? É assunto para os próximos slides, mas se for para você comprar um carro usado, e tem pessoas... E os carros de locadora são uma prova cabal disso que eu estou falando. Tem pessoas que em 200 quilômetros conseguem trazer um dano tão graúdo, tão fodido para um automóvel, que esse carro já vai precisar passar por determinadas manutenções. Eu não tenho palavras para descrever certas situações que a gente vivencia e a gente visualiza também por relatos de terceiros. Não é possível que uma pessoa sensata pague mais do que 80% do valor do carro 0 km compatível. No caso do Mobi, nós temos Mobi desde 2016, 2015. Não tem cabimento você comprar um carro usado por mais de 80% do valor de capa dele novo. Tá? Simples assim. Ah, é relíquia. Ah, é carro de coleção. Ah, é carro isso, carro aquilo. O nosso cliente MJG não entra nessa pilha que é para caçar trouxa.
Não tem outra palavra. Mas aí a coisa vai tomando contornos inacreditáveis. Porque nós estamos falando de uma Fiat que é a montadora que melhor se estabeleceu no Brasil. Melhor em que sentido? É a que tem o maior polo produtivo, a maior fábrica brasileira de automóveis, a maior. Maior não significa melhor, a maior. A que tem a maior capacidade de produzir, de entregar veículos no país, é a Fiat de Minas Gerais, em Betim, na Grande BH. Sandrão passa por lá e tira foto toda vez, né, Sandrão? A montadora que melhor se capilarizou nesse território gigantesco que tem o Brasil é a Fiat. Então, o cidadão goiano, ele dificilmente vai ter que andar muito até chegar num concessionário da Fiat para ele poder se utilizar dos serviços e comprar o seu carro novo. Simplesmente nós vivemos para que víssemos uma loja situada no município goiano de Mineiros. Um abraço para você que vai que, né? A gente nunca sabe, alguém dessa cidade está vendo. Uma loja nessa cidade, os caras são carudos. Parece aquele meme daquele sapinho que fala assim, olha a audácia desse filho da puta. O Mobi é 2020. O preço médio dele na tabela FIPE, que é um balizador de preço médio, R$ 48.682. No iCarros, o preço médio que é pedido, porque pedir eu posso pedir 100 mil no meu, R$ 51.486,15. Presta bem atenção. Presta bem atenção. O cara quer vender um Mobi 2020, portanto, já é defasado aí 2 anos, né? Porque o modelo em vigor é 2022. 2 anos defasado, com 62.891 quilômetros bem vividos, bem rodados. O camarada, como dizia a minha saudosa mãe, tem a pachorra, tem a cara dura de pedir a bagatela de R$ 59.800 por um Mobi. 2 anos defasado, um Mobi que para esse tipo de carro já está rodadíssimo, já deve, aproveitando o momento, já deve estar uma legítima bateria de escola de samba dentro do carro. O cara tem a cara, tem a manha, esses caras têm a manha de pedir 60 bucks, 60 pila nessa jabiraca. Aí, Sandro, é aquilo também que eu falo em complementação. Os juros de financiamento, que nunca foram tranquilos no Brasil, numa taxa Selic que triplicou durante a pandemia, com os juros do financiamento, se esse cara não der uma boa entrada, ele vai pagar, brincando ao fim do financiamento, algo na casa dos R$100 mil por um possante Mobi 2020 que já vem para o cara com 63 mil quilômetros rodados. Tem um pessoal que gosta
de brincar, né? Brincar. Ô, caralho. Brincar no Facebook, brincar no... Como é que chama lá no outro, lá no Instagram. Não atrapalhe o negócio. Não é isso que eu estou fazendo. O cidadão pode morar na possante cidade goiana de Mineiros, pode ser uma pessoa muito preguiçosa, pode ser uma pessoa muito medrosa. Aliás, eu vou fazer uma pesquisa de campo que eu não fiz na hora, né? Vamos ver perto de onde fica essa cidade. Mineiros, Goiás. Vamos ver o mapa aqui. Cadê a capital? É uma cidade. É uma cidade. Deixa eu situar aqui. Fica longe de Goiânia. Mas fica próximo, relativamente próximo a Rondonópolis, que já é uma cidade um pouco mais conhecida. Barra do Garças também é uma cidade razoavelmente conhecida. E por aí vai. Itumbiara e Goiânia praticamente a mesma distância. Uma viagem até a capital, o indivíduo vai perder um dia aí, vai respirar os ares. É perto de Jataí, que é uma cidade mais conhecida. Mineiros é uma cidade de 70 mil habitantes, não é uma cidade tão pequena. Jataí, que é uma cidade relativamente próxima, tem 103 mil. E Jataí tem Fiat. Então, você quer comprar um Fiat, você quer comprar um Mobi, você está a fim de pagar 60 pila, 63 pila num Mobi, beleza? Beleza? Vai até Jataí e tira o seu carro zero, com plástico, larga a mão de ser preguiçoso, com plástico no banco, com etiqueta de geladeira no vidro, que você vai saber cada buraco que você vai cair com esse carro, cada posto meia boca que você vai abastecer, cada freada exagerada que você vai dar com o teu carro, em vez de comprar um Mobi já moído, porque há um aspecto a considerar, e isso não vem de agora. O Sandrão brincou aí a história das lasanhas, né? Esse termo, que também é muito prostituído, ele tem muito a ver com aquela lógica de que o cara quer um carro que traz um luxo maior, traz um conforto maior, uma estética, e ele não tem a menor possibilidade de comprar esse carro zero. Agora, aí o que nós estamos falando, um Mobi desse a 50 mil reais, a 48 mil reais, já era uma loucura. Para piorar, o cara pede 59.800. E isso não é tentando jogar, até porque o nosso canal tem uma visibilidade baixíssima. É uma agulha no palheiro alguém que nos assiste ser dessa cidade, ser dessa região. Pelo menos até hoje ninguém nunca se apresentou como tal. Você acha possível um camarada fazer uma coisa dessa? É possível. Tem gente que faz coisa tão ruim ou pior. Então é por isso que esse país é a merda que é. Você entendeu? E no caso específico do comprador de carro que não entende lhufas de carro, isso é
muito comum. Mas muito comum. É por isso que eu falo, quem não tem conhecimento do que é um carro, do que é comprar, vender um carro, é perigoso para essas pessoas, porque um idiota com dinheiro no bolso constitui um perigo enorme para si próprio. É grave, meu. Porque tenta imaginar, a gente sabe, o tipo de coisa que acontece nisso que eu chamo sempre aqui para vocês de Brasil profundo. É uma loucura, gente. É uma coisa estapafúrdia. Não faz sentido nenhum. E tá cheio. Então, parabéns para os caras. Se eles conseguem, se eles têm comprador para isso, eu não tenho nada contra. Mas pro meu cliente, jamais um carro desse, por mais dos seus 45, 46 mil, pode sequer ser considerado, inclusive porque se essa pessoa precisar acessar qualquer tipo de financiamento, além de tudo, os juros dessa jabiraca são mais altos do que do carro novo. Lamentável. Gente, agora vamos avacalhar com o negócio todo. A partir desse instante, 25 questões, algumas eu vou falar mais rapidamente, outras mais pausadamente porque são assuntos mais polêmicos. Eu vou comentar e eu vou destrinchar 25 paradigmas do meu trabalho que eu quero repercutir com vocês, coisas que eu venho falando há 7 anos, há 5 anos, coisas que eu já repeti centenas de vezes aqui. Será que eu mudei? Será que eu continuo pensando a mesma coisa? Seja bem-vindo ao hospício mais uma vez. Então, paradigma número 1, que eu acabei de falar, e ele é o número 1 porque ele tem a ver com o que nós comentamos nesse exato minuto. Gente, presta bem atenção. Bem atenção. Nenhum carro usado, em comparação ao mesmo carro que eu acabei de fazer, era o mesmo Fiat Mobi Like. Porque tem carros que você pegar o Polo, você tem o Polo 1.0 MPI e você tem o Polo 1.4 Turbo. Não é dizer, se o Polo MPI custa usado 60 mil e o outro custa... compare coisas que façam sentido. Carros de mesmo modelo e versão, carros de mesma motorização, que pertençam a uma mesma categoria, e aí você vai poder comparar uma coisa mais justa. Nesses termos, nenhum carro usado pode custar mais do que 80% do seu equivalente ou do mesmo modelo zero bala. Se você pagou, mas tinha 1000 quilômetros, eu conheço o cara, você fez um péssimo negócio. O problema é meu? O problema é totalmente seu. Mas para você que me acompanha, que não vai poder contratar os nossos serviços de consultoria devido à distância, você não está com essa bala na agulha nesse momento para poder fazer a sua identificação de perfil com a gente, você já tenha isso na tua cabeça. Jamais você pode pagar mais do que 80% do valor do carro novo num carro usado. E todo carro que já saiu da concessionária e já foi emplacado é carro usado, você já sabe disso. Você já me acompanha aqui, você já sabe disso. É um péssimo negócio e uma demonstração de pouca inteligência que é preocupante. Tá? Mas o dinheiro, repetindo, deixando bem claro, né? Bem claro. Cada um faz com o teu dinheiro o que bem entende.
Mesmo que alguém me procure, identifique o perfil, seja orientado, se quiser fazer a cagada, não sou eu que vou impedir. Tá? Carro é uma coisa que é comprada por pessoas adultas. Assuma a sua condição de adulto, assuma a capacidade que você tem de assinar contratos, de fechar negócios, e assuma a capacidade de reconhecer e de fazer as suas próprias cagadas. Então, esse primeiro paradigma, estamos conversados. Carros de coleção. Carros de coleção pertencem a um universo muito particular, que em grande parte das vezes para mim é apenas um fetiche maluco, tá? Nós não estamos aqui criando polêmica, é simplesmente a realidade, porque um carro de coleção, esses usadões que eu vejo, usadões porque são usados e são velhos, que tem aí 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, para o indivíduo manter debaixo de uma capa, passando um paninho, beleza. Você tem o fetiche, é um carro que na tua infância, na tua juventude, você tem algum complexo relativo a esse carro, tem nada a ver com isso. A gente não trabalha muito também com esse tipo de segmento, então fica difícil dar opinião, porque senão alguém se apressa em dizer, né? Mas os carros de coleção valem muito mais do que os carros novos. Eu digo que tem louco para tudo e que cada um faz com o teu dinheiro que bem entende. Segundo item, muito importante. Nós vivemos no mundo moderno uma lógica de bolhas, onde as pessoas se enfiam e convivem lá apenas com pessoas que têm a mesma linha de raciocínio, a mesma forma de pensar. Então o mundo ele já é segmentado há muito tempo. E as redes sociais, a gente previa isso. Eu me lembro de um artigo que escrevi em 1998, falando exatamente sobre isso. Quanto mais o mundo se globaliza numa suposta aldeia única, mais algumas opiniões e questões renhidas locais se tornariam evidentes. Porque essa coisa de querer colocar todo mundo no mesmo balaio não funciona muito bem. Para não dizer que não funciona nem um pouco. E nós observamos isso daí. As pessoas, quando elas anunciam um carro, ou quando elas respondem a um anúncio para comprar um carro, é impressionante como as pessoas, elas primeiro se afinizam na conversa, a grande maioria, tá? E principalmente num país latrino como o nosso. As pessoas têm a necessidade de serem acolhidas, às vezes em demandas, que não tem nada a ver com o carro que elas estão comprando ou que, no caso, estão vendendo. Então, em primeiro lugar, essas pessoas estão comprando afinidades entre si. E a negociação vai fluir. Presta atenção se já não aconteceu isso na tua vida, com parentes, com conhecidos. A negociação vai fluir muito melhor se as pessoas tiverem afinidades. As pessoas não conseguem, num país como o Brasil, fazer aquela distinção, que não há nada pessoal, são apenas negócios. E que a gente entra numa mesa de discussão ou para comprar ou para vender. As pessoas querem fazer amiguinhos. É complicado, mas é assim que funciona. Então, durante o processo de negociação, as conversas onde existe uma afinidade é uma bizarrice enorme que você, eu tenho certeza, se ainda não percebeu, a partir do teu próximo carro, você vai notar. As pessoas que te procuraram, ou as pessoas que você procurou e que a conversa fluiu melhor e às vezes até descambou para assuntos alheios ao objeto da negociação, que era o carro, essas negociações quase sempre são as que dão certo. É um troço impressionante.
Agora nós vamos entrar em alguns paradigmas que nós debatemos em 2019. Olha como o tempo passa, hein? Nós criamos uma série de pensamentos MJG que eram exibidos em telas e a gente vai voltar nesse assunto aqui. Gente, um ar-condicionado é um sistema estanque, é um circuito fechado que opera com gás. De uma vez por todas. Para começar e para encerrar o assunto. Quando você, a partir de hoje, se você ainda não sabe, meu cliente, meu assinante sabe disso de cor e salteado. A partir de hoje, quando você fizer uma pesquisa no Webmotors, gostou, Nelson? Webmotors, no iCarros, na OLX, no Mercado Livre, no seu site local, e o camarada coloca assim que o carro é completo. Lá embaixo, ele escreve assim, o ar não está gelando, mas é só colocar uma carga de gás, é só dar uma carga de gás que o ar-condicionado funciona. Meu amigo, minha amiga, você está sendo enganado. Isso não existe. Para que o ar-condicionado tenha perdido o gás que circula dentro desse sistema, esse sistema tem fuga, provocado por alguma guarnição rachada, algum componente quebrado, o próprio compressor pode ter ido para o vinagre. Então, quando alguém falar para você que basta dar uma carga de gás, fuja. Ou faça o seguinte, vá com essa pessoa até um especialista e combine que o especialista vai verificar, vai emitir um diagnóstico, vai dar um orçamento e em cima disso daí continue negociando. Mas comprei do meu amigo, não, é só botar uma carga de gás. Vai fundo. Minha avó dizia que quem não ouve conselho, ouve coitado. E ela era uma senhora analfabeta, de pai e mãe, mas ela era muito astuta para negociar. E eu uso essas palavras da minha saudosa avó, esteja ela no lugar que fez por onde merecer, para concluir o assunto. Você acha mesmo que é só uma carga de gás? Vai fundo. Outra coisa que eu já vi muito. Primeiro de tudo, que eu tenho verdadeiro horror, tá? Eu estou aqui admitindo para vocês, eu tenho verdadeiro horror a expressão carro filé. Quando eu vejo alguém vendendo um carro e chamando esse carro de filé, já abre aquele balãozinho aqui, peraí, deixa eu ver no YouTube como é que tá. Já abre aquele balãozinho aqui, pensando picareta. Picareta. Esse negócio de carro filé me enoja. Existe uma modalidade de compra e venda de carros alavancada por golpistas, porque quase não existe golpista no Brasil, mas o brasileiro está preocupado com a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Quase não tem picareta, bandido nesse país, que é uma galera que utiliza documentação de coitados que às vezes fornecem os seus documentos na boa-fé, pensando, por exemplo, que estão respondendo a uma proposta de emprego. Aí se cria todo um arcabouço de documentação fria, pessoas que já morreram e por aí afora. E esses caras, claro que com a companhia e a cumplicidade de gente dentro de loja de carro, dentro de concessionária de carro, dentro de instituição financeira,
esses caras conseguem financiar carros novos com uma pequena entrada, e aí todo aquele resto que você já conhece. Esse carro, uma vez comprado, uma vez retirado do concessionário, ele não vai ter as suas parcelas pagas nunca mais. E esses veículos são disponibilizados num mercado paralelo muito fértil na internet. Se você procurar por carro NP, você vai encontrar dezenas de sites no Brasil vendendo isso daí. Esses carros são vendidos depois para felizes terceiros, que às vezes precisam, para efeito da sua carreira, etc. e tal, precisam ostentar um veículo melhor. E esses caras, eles vão comprar esses carros, ou são apenas tontos, né, deslumbrados. Você tem o estelionatário que vende para o estelionatário e você tem o estelionatário que vende para o trouxa, que está apenas querendo se mostrar para os parentes, vizinhos e conhecidos, que vai comprar isso daí. Isso é o carro NP. Mas como esse é um país de indigentes, muito mais da metade da população brasileira é composta por indigentes mentais, os indigentes bolaram o seguinte: pô, eu tenho um carro 98, eu tenho um Palio EL 98. Eu não paguei os 5 últimos IPVAs, quando ele ainda pagava, e não pago o licenciamento há 10 anos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar esse carro à venda por um valor um pouquinho abaixo do mercado, do referencial, e vou dizer que isso aí é um carro NP. Isso não é um carro NP. Isso é uma sucata velha sem documento. Carro NP é o que eu falei. Carro de indigente tentando ser comercializado é uma outra história completamente diferente. Carro NP, só papel puxado, carro só para rodar, o dono morreu, quem quiser vai atrás, não conheço o dono. Entre no marketplace do Facebook aí da tua região, na OLX Brasil, ou segmente para a tua região, e você vai ver uma enxurrada dessas lepras à venda, e alguns até por preços quase que par e passo com o mercado. O pior não é isso. O pior é que alguns desses estelionatários, ou desses indigentes, eles colocam assim: olha, o Palio 98, filé de mecânica, funilaria e pintura. Você acha mesmo que uma pessoa... Você acha mesmo que uma pessoa que não dá a mínima para manter o seu patrimônio em condições de comercializar a qualquer momento, se chegar um maluco aqui, quando eu sair daqui a pouco, terminando o podcast, eu vou dar uma volta. E se um maluco quiser comprar o Corolla hoje, é só me transferir o dinheiro. Documentação é 1000%. Você entendeu? Você acha mesmo que alguém que preza, como dizia aquela propaganda ridícula dos postos Ipiranga, que brasileiro era apaixonado por carro, uma puta de uma mentira. Você acha que alguém que tem um carro bacana vai deixar virar uma lepra com documento atrasado devendo uma baba? Dá um tempo, né? Então, são coisas que só acredita realmente quem é muito inocente. E o maior público-alvo, para não dizer o único público-alvo desse tipo de estelionatário, é gente que é mal intencionada e é burra, porque o indivíduo ser mal intencionado e burro ao mesmo tempo, no mesmo corpo, é uma combinação bombástica, terrível. Opinião de dono e opinião de ex-dono costumam ser muito diferentes. Gente, eu falo por experiência, eu já vi
pessoas brigarem por causa de carro, mas brigarem mesmo, romperem relações. Sabe o que acontece hoje nos grupos aí por causa de político? Porque a internet não mudou o caráter das pessoas. Ela, quando muito, expandiu, ela jogou luz em coisas que antes ficavam restritas a pequenas e malditas reuniões familiares. Mas você tenta imaginar comigo uma coisa. O indivíduo tem um carro que já deu uma porção de problemas, mas ele tem o seu orgulho. Sabe os fãs de marca que a gente fala aqui direto? Ele tem o teu orgulho, ele não quer aceitar esse tipo de situação. Ele não quer confessar esse tipo de cenário para ninguém, porque isso expõe que ele fez um mau negócio, que ele fez uma escolha ruim. E eu já expliquei para vocês também trocentas mil vezes, que o que muitas pessoas querem na vida simplesmente é estarem certas. O que leva alguns figuraças a vasculharem a internet à procura de vídeos comentando sobre os carros que possuem é se convencer que tiveram um momento de brilho mental e tomaram a decisão correta. É só isso que eles querem. Mais nada. Aí quando o cara vende o veículo, a conversa muda drasticamente de figura, porque ele já tirou aquele peso das costas. Então, esse depoimento do proprietário, ultra mega felizão, e que depois de vender o carro, ele fala, rapaz, era uma bucha que você não faz ideia, é mais comum do que o que vocês pensam. Porque o que essa galera pretende é estar correta. Eles não levam em conta que todos nós erramos. Eu já fiz compras, para mim, que foram péssimas, que não me atenderam naquilo que eu demandava. Eu não levei em consideração qual era o meu perfil e qual era o meu objetivo naquele momento. Em compensação, às vezes carros nem tão bons, mas que eu sabia o porquê que estava comprando, com esses eu fui feliz totalmente. Então, a reflexão, ela sempre gira em torno do perfil, das necessidades que essa pessoa tem. Quando você leva um componente emocional, um carro mais bonito, mais parrudo, para lhe dar um status, um capital social mais importante, é onde muitas vezes você se ferra, porque esse carro não atende em nada o que você precisa. Quando eu comprei meu Nissan March 1.6 lá em 2012 ou 2013, 2012, eu tinha clara consciência de que o meu objetivo com aquele carro era economizar em combustível e em manutenção. O carro não era bonito, apesar de que internamente para os passageiros ele é bastante espaçoso. Para quem procura um carro pequeno, barato, espaçoso e não precisa de muita carroceria, porque também a estatura média do brasileiro passou pouca coisa de 1,70 m, mas tem gente que jura que precisa de um compartimento de bagagem, pessoas que às vezes mal viajam, fazem viagens curtas, mas precisam de um porta-mala, precisam, na verdade, de uma carreta, bitrem. É uma opção, é uma opção. Opa, Marcelo, você está indicando o Nissan March? Não. O March, muita calma nessa hora, Sandro. Eu estou dizendo que para alguns perfis, inclusive perfis que não conhecem, o March é um carrinho que pode atender muito bem. Ai, mas já saiu de linha, eu vou perder dinheiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aguenta bem, viu, cara? Eu fiquei pouco tempo com ele, porque atendeu a minha demanda, e aí eu não queria mais, mas é um carrinho, olha, pro dia a dia, bem interessante. Gente, essa é aquela dos 10 mandamentos do Moisés, né? Ah, mas eu vou comprar um carro, eu não posso perder dinheiro. Quantas vezes, conversando com interessados em carros de clientes,
fazendo as perguntas no momento certo, com tranquilidade, sem afobação. A pessoa às vezes dizia assim, mas rapaz, se der um problema, eu vou ter que encostar um carro. Eu escutei isso mais de uma vez. Se esse carro que eu estou comprando der um problema, eu tenho que encostar o carro. Ah, mas eu não quero perder com esse carro. Não compra carro. Não compra carro. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. É impossível. Já diziam os antigos, carro é família. Carro é centro de custo e ferramenta de trabalho. Vai gastar dinheiro, vai te trazer algum tipo de aborrecimento, seja lá de que natureza for, em algum momento, e é ferramenta de trabalho. Por trabalho, pode-se ler deslocamento. Se você usa o teu carro para sair da tua casa e ir até o trabalho, é ferramenta de trabalho. Se você usa para levar os filhos à escola, é ferramenta de trabalho. Se desgasta, é um bem de consumo. Num momento normal, só perde valor. Num momento anormal, só perde valor e faz você acreditar que você está ganhando. Entende? É muito complexa a coisa. Quem não quer perder, pula fora desse negócio. Carro tão de garagem que só sai de lá em cima do guincho. Isso é uma provocação bem direta, que eu não sou de mandar recado para ninguém. É uma provocação àqueles que tentam argumentar, aqueles que têm os verdadeiros patinhos feios no mercado, os carros mais problemáticos da paróquia, e eles querem dizer que o carro deles não quebra, mas eles rodaram uma quilometragem ridiculamente baixa com aquele carro, entre outras coisas, com medo do carro quebrar na rua. E aí a coisa é pior, porque carro foi concebido para ser usado. Então, se você comprou, você ganhou numa rifa, um carro de colecionador, um carro dos anos 90 com 10 mil quilômetros rodados, faça com esse carro o que você quiser, menos botar ele para rodar no dia a dia, senão você está morto. Esse carro vai te trazer todo o tipo de problema. E aí vai a provocação também, sem dúvida, para a galera da coleção. São carros que não têm o propósito de rodar. Acho uma loucura, mas respeito. Toda vez que eu tocar nesse assunto, a minha resposta vai ser essa. Eu acho estranho. Eu acho um fetiche que em todas as partes do mundo existe. Eu apenas me reservo o direito de considerar um fetiche esquisito. Agora, cada um, né, chora por onde sente saudade. Paradigma número 8. O maior sinistro ou restrição de certos carros está ou esteve descrito no campo nome, é o campo do proprietário. Olha, gente, é por essas e outras. Não vamos nos iludir. E algumas pessoas podem ser um tanto quanto precipitadas e acreditar que o que eu estou falando vai de encontro ao que eu sempre disse, que carros usados às vezes constituem uma oportunidade muito melhor do que carros novos. Isso só acontece porque o Brasil é um país onde o carro novo é ridiculamente caro e se torna uma fonte de infinitos aborrecimentos. Inclusive nos dias de hoje, tal como está a economia brasileira e o mercado brasileiro de carros usados, é uma dor de cabeça muito grande, porque você deixa um capital consideravelmente alto, empatado num veículo, e isso é um problema muito sério. Muito sério. Né? Agora, entre
ir a um concessionário. Aí que me perdoe a franqueza e talvez eu esteja abandonando o barco dos fanáticos por carros usados, mas entre você comprar um usado, seja ele qual for, e ter o prazer do plástico no banco, da etiqueta de geladeira na porta, no vidro, e o cheiro de novo que sai de determinadas peças do interior desse veículo, você está tirando com o pai, né? É 1000 vezes mais negócio um carro novo. Já diria o Don Draper, daquele seriado Mad Men, felicidade é o cheiro do carro novo. Então a questão é que, dada a proverbial falta de qualidade de um carro novo, construído nas coxas, com uma obsolescência programada terrivelmente curta, e de repente ter um carro um pouco mais velho, ou um carro velho, mas que tem robustez, tem oferta, tem fartura de peça, e facilidade para você trabalhar com esse carro, aí nós estamos ponderando coisas muito diferentes. Então o dano que algumas pessoas conseguem causar num carro, às vezes com pouco tempo, com pouca quilometragem, você imagina a pessoa que pega o carro para ir numa padaria a 500 metros de casa. São 1000 metros, é 1 quilômetro cada vez que essa pessoa faz isso. Seriam 365 quilômetros por ano. E esse carro, provavelmente, ele está em péssimas condições mecânicas. Esse motor está sobrecarregadíssimo. E para os efeitos dos babacas, é um carro com baixíssimo km. Aquele cara também que esmirilha, como dizem em Santo André, o carro em qualquer situação. Pode ter uma quilometragem baixa, mas o dano que já foi provocado a muitas peças, de desgaste ou não, é altíssimo. Essas pessoas são um verdadeiro dano. O carro, no caso da época dos monofuel, é só gasolina, o cara coloca gasolina em qualquer lugar, coloca etanol, totalmente fora das especificações. Essas pessoas danificam o carro mais do que qualquer outra coisa, o que é diferente daquilo que eu falo, de uma montadora criar um carro flex que não pode utilizar um determinado combustível. Aí já é uma piada de péssimo gosto e não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nono paradigma. O paradigma número 9, o bolso do cliente e algumas convicções particulares definem mais a decisão de compra do que o carro em si. Eu já falei para vocês que o meu trabalho, ele constitui, na parte de identificação de perfil, entre outras coisas, de apontar possíveis, no mínimo 3, alternativas para que essa pessoa escolha o carro que ela quer. Sem dúvida que o bolso é um fator preponderante, porque se o carro custar muito caro, ou a parcela, mesmo que seja, fique muito alta, essa pessoa não tem condição de comprar um modelo em específico. Mas alguns conceitos, alguns preconceitos, algumas coisas que as pessoas ouviram falar, elas têm no momento da decisão um peso maior do que as qualidades, os defeitos crônicos e tudo o que pode cercar um modelo em si. Então, muito se engana que a decisão de compra ela se baseia estritamente no carro, se estreita no orçamento que a pessoa tem, é levado uma porção de coisas. O brasileiro dá um valor para a estética que outros povos não dão. Mas, de qualquer maneira, o fator sentimental tem um peso gigantesco, afinal de contas, somos um país da América Latina. O item 10. Vacinas eficazes contra a decepção automotiva, bom senso, consciência financeira e test drive. Test drive porque você vai experimentar o carro.
se não exatamente nas suas condições do dia a dia, mas se possível algo muito próximo, aprenda a negociar, saiba que ninguém está fazendo um favor por te vender um automóvel e vice-versa, ninguém também está te fazendo um favor por te comprar um carro, a não ser que tenha gostado de você e tenha outros objetivos. Aí o consultor não entra nessa seara. Mas quem tem bom senso, quem procura um carro dentro das suas posses, um carro que tem a menor probabilidade de dar problema e um carro encaixado à sua demanda de uso diária, vai ter uma probabilidade muito grande de ser feliz com o seu carro. Seja ele novo, seja ele usado, vai ser feliz com o automóvel. Grande parte dos SUVs compactos à venda no Brasil não tem sequer as dimensões mínimas para serem chamados como tal. É o nosso paradigma número 11, e eu cito como exemplo disso daí o Jeep Renegade. O Jeep Renegade não tem tamanho, não tem comprimento suficiente e é o mais vendido, se tornou o campeão pela segunda vez no ano passado. E você pode considerar o Renegade um crossover, mas é totalmente estapafúrdio chamar um carro tão pequeno de SUV, mesmo que seja SUV compacto, que é uma denominação que eu considero bizarra. É a tentativa, é mais ou menos a história do consultor versus vendedor. Eu particularmente não gosto. Paradigma número 12, ali eu não mudei. Alguma cagada tem que ter. Baixa quilometragem, é o paradigma número 13, é o paradigma da sorte. Não vou dizer que entre um carro de 40 mil rodados, nós compramos muitas vezes carros usados para clientes com 30 mil, 50 mil. É evidente que entre um carro com essa quilometragem e um carro com 300, 350 mil, a probabilidade é que esse carro esteja muito melhor. Mas aí existe um problema de miopia, que é o seguinte: um carro, ele pode ter 300 mil km, e ele foi utilizado num ambiente menos hostil, que é o da rodovia. E esse carro ele já passou por uma retífica completa. Olha como as coisas são difíceis do leigo entender. O fato de já ter sido retificado não significa nada, porque pode ter sido levado numa oficina de merda. O fato de ter sido retificado parcialmente também é um problema, mesmo que a oficina seja boa, porque é muito provável que se você só fez o cabeçote, lá na frente você vai precisar fazer a chamada parte de baixo. O câmbio também é um cara que precisa ser analisado em relação a todo esse desgaste. Então, a baixa quilometragem por si só não é um balizador suficiente. Eu costumo dizer que os carros que têm uma quilometragem muito abaixo daquilo que seria o aceitável, 8 mil, 10 mil para cada ano. Você vê que o meu, ele tem uma média aí de seus 11 mil rodados por ano. É uma média aceitável. Agora, a gente às vezes fala de casos onde o carro está com uma quilometragem de odômetro ali totalmente abaixo do que é o sensato. Foi carro de empresa, viajava e de repente você está falando de um carro 2010 com 140 mil rodados. Evidentemente que é preciso fazer uma análise muito mais completa. E lojistas, aliás, o que tem de lojista rendido, desanimado, lojista, o arroz acabou, que é uma piada interna nossa, é uma grandeza, né? O pessoal está desanimando, que é coisa de louco. Então baixa a quilometragem, meu chapa. É óbvio que para quem está vendendo,
é um item para incrementar valor. Mas muita calma nessa hora, que às vezes uma sondagem um pouco mais bem feita, carro que vivia parado em congestionamento 2, 3, 4 horas por dia, é um carro com tendência enorme de dar certos aborrecimentos mecânicos, independente dessa propalada baixa quilometragem. Único dono, a gente precisa retomar aquele paradigma que é o número 8, maior a sinistro restrição de certos carros, está descrito, ou esteve no caso do proprietário anterior, no campo nome. É óbvio que um carro que passou por menos mãos, ele tende a dar menos problemas, porque se você tiver 4 pessoas que utilizam um determinado carro regularmente, cada um com seu estilo de direção, cada um com o seu cuidado ou falta de. É claro que o único dono é outro item que é precificado com frequência, porque sugere um carro que foi menos exposto a tudo isso. Mas também, quando você estiver diante de um cenário desse, tenta observar algumas coisas, porque debaixo de um guarda-chuva ou um guarda-sol, né, aqui, amigável do único dono, pode haver um cupim de ferro, um psicopata, e a coisa não vai funcionar muito bem, não. Cuidado sempre. Step sem uso, a gente já falou, que é outra balela, porque a validade do pneu, ela é baixa em termos de tempo, né? 5 anos aí, claro que dando aquela flexibilizada que caracteriza o povo do Bostil, considere aí 8 anos, um composto, um pneu que foi bem cuidado, no caso um pneu que está em uso. Agora, um step sem uso de um carro 2008 é um pneu inútil, infelizmente. A tentativa de mostrar que o carro não furou pneu, mas isso é um acidente totalmente circunstancial. Você sai de casa depois de uma chuva. Então, step sem uso, na boa, vão tentar te convencer de um cuidado extraordinário com o carro. Eu não vejo dessa forma, não, principalmente em caso de usados com mais de 5 anos. Carro batido, carro retocado. Muita atenção. Eu já disse algumas vezes que um grave problema está no carro ter sido mal retocado, produto de baixa qualidade, oficina, funilaria de 5ª categoria. Isso é ruim para o carro. Isso traz problema. Isso vai fazer desse carro um produto meia boca para você. Carro batido, eu volto a dizer, uma pessoa que tem o seu veículo no seguro, tem uma colisão banal de trânsito aí, uma encostada ou pouca coisa a mais. Todas as peças que foram danificadas foram substituídas. As peças de reposição são peças originais. Percebe? Não muda absolutamente nada. É apenas um componente, é um enfeite. É a mesma coisa do step sem uso. E perceba muito bem, você está ligado no que eu estou falando, né? Você está atento aí. Você está até tomando nota aí. Eu estou falando de encostadas, de pequenos vacilos no trânsito, sinal fechou, filha da puta estava falando no celular, estava mandando a mensagem, acabou se distraindo, deu uma encostada, danificou o para-choque foi trocado, danificou farol foi trocado, se bem que para-choque dificilmente se troca, né?
mas danificou o farol foi trocado, sabe? Agora, prejudicou a estrutura do carro, aí a conversa é diferente. Aí já é um negócio bem mais complicado e, como disse muito bem o Sandro, carros muitas vezes vendidos maquiados, aí já é putaria, já é estelionato, já não tem nada a ver com o que eu estou falando. Agora, tem pessoas que querem o imaculado de 20 e poucos anos, é uma coisa totalmente incoerente, improvável. É um valorizador idiota, na minha opinião. Ah, mas eu não concordo, não sei o quê. Se você não entendeu até agora, é o que eu disse para um tonto quando eu falei lá sobre a 9ª colocação da Chery e a mudança de trajetória da Chery brasileira depois da morte do Caoa, e o indivíduo não entendeu e tentou vir falar merda. E eu fui sincero e antipático, como eu me notabilizo, infelizmente, meu povo. Se o argumento que eu usei, que é suficiente para uma pessoa de inteligência mediana, uma pessoa medíocre entende o que eu falo, uma pessoa burra nunca vai entender o que eu falo. Média de consumo, outro fator que não deve ser muito levado em consideração, porque as pessoas são mentirosas, as pessoas têm orgulho na mentira, as pessoas querem se mostrar melhores do que as outras. E mesmo que a informação não tenha nada desse ranço, ela precisaria ser validada. A situação, você tem aqui, por exemplo, esse paraíso onde vivo. Você tem pessoas que moram em determinados bairros que têm um relevo íngreme. Essas pessoas estão sempre precisando acelerar para chegar em casa, o consumo é outro, a temperatura aqui é muito elevada, o ar rarefeito, porque você tem uma altura em relação ao nível do mar e com essa condição climática. Eu não posso vender o meu carro para um sujeito que mora numa cidade praiana e dizer para ele que o meu carro faz uma quilometragem, tem uma autonomia X, e ele fazer outra lá e querer contar vantagem ou coisa parecida. São cenários muito distintos, muito distintos. Não tem como você comparar. Até a potência desse carro já foi prejudicada. Então, a média de consumo, aprenda que daquilo que as pessoas falam, e é óbvio, gente, pelo amor, né? É óbvio que existem carros mais econômicos do que outros, mesmo quando tem motores de mesma cilindrada, mas tem uma concepção diferente, tem uma tecnologia diferente, vão consumir mais ou menos, mas mesmo quando nós temos duas pessoas que têm o mesmo carro, do mesmo modelo e versão, morando na mesma cidade, às vezes as condições e o posto onde elas abastecem já é suficiente para trazer mudanças muito expressivas. Então, quando se leva em conta, dá para desenvolver pequenas teses sobre consumo, sobre carros que não foram batidos, carros de locadora, etc. e tal. A média de consumo é um assunto polêmico sem necessidade. Quando utilizei o Cronos aí recentemente para o Drive MJG, quando dirigi o veículo de uma maneira muito parcimoniosa, tive médias de consumo extraordinárias. Quando dirigi da maneira soviética, será que eu posso dizer isso, né? Da maneira soviética que eu estou acostumado, os resultados foram bem piores. Paradigma 18 tem a ver com legislação, tem a ver com os patrulheiros, né, os defensores do consumidor, vícios ocultos. Às vezes o ex-proprietário de um carro usado, ele acaba arcando com coisas que a própria montadora não quis saber quando o carro era novo. Eu vou dar um exemplo para ficar bem rápido aqui. O Hyundai Sonata é um carro que tinha um motor muito bom, mas que tinha problemas. Lá fora esse motor passou por recall. Evidentemente que no Bananal não aconteceu nada.
Então, se você é um lojista que vende um Sonata, pode acontecer com você de você ter que responder por conta de um motor que deu pau. A obrigação era da Hyundai, a Hyundai fez de conta que não era com ela, e você é que se vê obrigado a dar conta desse motor para o teu cliente comprador. Percebe como a atividade automotiva ela é minuciosa, ela é manhosa, e é por isso que você não pode botar qualquer um para lidar com isso? Garantia de motor e câmbio, né? Os famosos 90 dias, que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Muitas polêmicas, muitas questões judiciais. Dá para fazer também um conteúdo de horas sobre isso. E os itens de desgaste natural, como, por exemplo, pastilhas e discos de freio. Tem gente que acha que porque compra um carro novo, a tal garantia de fábrica atende tudo. Pensam que o carro é como se fosse um eletrodoméstico. Mas por que o eletrodoméstico, uma televisão, ela vai ser reparada em garantia qualquer que seja o problema, e o veículo não? Parece piada ter que comparar isso, mas eu respondo essas perguntas no escritório muitas vezes. Simplesmente porque a atividade de se assistir à televisão é uma atividade contemplativa. E a atividade de dirigir um carro é uma atividade participativa, que requer um mínimo de conhecimento e que, dependendo de você, dos pneus, da temperatura, do clima, do relevo, do posto onde você abasteceu, são variáveis que podem complicar muito a experiência. Sendo assim, eu, que sou um lixador de pastilha, os meus carros eles costumam demandar algum tipo de intervenção nos freios num período curto. Uma pessoa mais cuidadosa, que anda mais devagar e também freia menos, numa mesma quilometragem, ela não vai ter esse tipo de problema. Então, essa postura participativa, a forma como acelero e, consequentemente, também como freio, altera de modo que, se eu precisar fazer algum serviço durante o período, não é justo que a montadora pague pelo meu estilo de dirigir pouco econômico, né? Então, tudo isso está geralmente escrito nos termos da garantia de fábrica, porém, você não pode se esquecer que, se eu coloquei um pouco mais à frente, quando chegar no tópico, a gente vai apenas revisar. Revisões do plano de garantia no que diz respeito aos itens substituíveis é uma malandragem das montadoras, tá? Porque os itens que são trocados em garantia são itens que têm o vício oculto. São itens que têm problemas. Seja no motor, seja na direção, nos freios, na parte elétrica. E eles têm que ser substituídos de qualquer maneira e a qualquer tempo. É que você vive num país tão bizarro que a pessoa pensa assim, bom, eu vou fazer as revisões na garantia porque se der algum BO, eu tenho uma probabilidade maior, certo? Uma probabilidade maior de ser atendido em garantia. É bem diferente uma coisa da outra. O valor de revenda, como a gente já tentou explicar aqui, não é porque a tabela FIPE do carro que você tem é de 65 mil que o teu carro vale a 65. Ele pode valer mais, ele pode valer menos. É preciso levar em consideração a unidade em si, aquele carro em si, muito mais do que o referencial. O referencial é uma ideia. 65 mil, beleza. Esse carro está bem cuidado, está pouco rodado, está tudo funcionando, não tem nenhuma avaria visível. Esse carro pode custar mais, está com a documentação em ordem, sempre esteve em ordem.
revisões ali carimbadas no manual. Agora, um carro que não oferece nada disso, que não está com essa condição mais privilegiada, ele não pode, numa mesma praça, por exemplo, ele não pode ser vendido pelo mesmo valor. E é isso que o Brazuca às vezes quer vender uma Lepra, é o que eu falei no começo do programa, quer vender uma Lepra, um carro que está detonado por 65 mil, porque a tabela do carro é 65 mil, mas é um carro abaixo da média e cabe ao comprador ter o discernimento. Ah, mas eu não encontro nada abaixo desse valor. Continue procurando ou estenda a sua busca para outro modelo, para outras versões do mesmo carro, porque nesse daí não está funcionando não. Mas o seu dinheiro é capim? O meu não é. Então toda vez que acontece uma coisa dessa, a gente pontua com esses termos. Paradigma número 20, vendedor não é consultor, já falei aqui milhões de vezes, nada contra a profissão muito digna dos caras, eu já tive a oportunidade, a honra de formar vendedores que trabalham na área comercial como um todo, inclusive na área automotiva, já faz muito tempo. Primeiro curso que a gente ministrou na área já tem 15 anos, então a gente gosta disso daí, respeita e tem orgulho, até porque já fui um vendedor e não deixo de ser até hoje. Mas consultor é um grupo muito pequeno de pessoas. Não é porque o teu vendedor ele procura um carro para você se for necessário que ele se torna consultor, não. É onde aparecem essas figuras aí, gurus e car hunters da história que sinceramente não tem nada a ver. 21, coquetel Aisum, consiste no veículo bicombustível, e eu alimentaria muito a polêmica, mas eu não gosto de trazer ideias que podem ser incompreendidas pela parte limitada do público do YouTube, que às vezes tem acesso ao nosso conteúdo, infelizmente. Coquetel Aisum, veículos bicombustíveis, utilizando sempre uma proporção de gasolina e de etanol combustível, para obter uma eficiência maior, para ter uma autonomia maior do que o carro pura e simplesmente no etanol. Gasolina e álcool, cada uma delas tem os seus problemas. Tenha em mente que toda queima que ocorre, ela não é perfeita, toda queima gera resíduo, e isso é uma coisa que precisa ser ponderada em algum momento lá na frente. Todo motor que trabalha com queima de combustível no seu interior gera resíduos, e isso é um outro problema também que a gente vai falar daqui a pouco. Mas no coquetel Aisum, normalmente o Nelsito, quer ver? Deixa eu localizar aqui. O que o Nelsito recomenda? Um blend onde você vai colocar... Espera aí que eu vou localizar, gente. É que tem uma pequena quantidade de estruturas aqui. Algum dia eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Acredito que esteja ali no... O Aisum Blend, ou coquetel, ele pode ser trabalhado de várias maneiras, né? De várias maneiras. Normalmente, o Nelsito recomenda aí seus 20%, 25%. Acredito que o Nelsito não está no recinto. Deve estar, com certeza, festejando muito bem. Seus 20%, 25% de gasolina e o resto com etanol. A gasolina vai dispersar aquela... Observe que é um termo genérico, até certo ponto chulo, né? Aquela poeirinha que o consumo estritamente do etanol provoca, lubrifica esse processo. O etanol, por sua vez, ele limpa um pouco
daquele resíduo mais escuro que a gasolina deixa. Porém, tenha em mente que não existe um motor térmico, uma queima perfeita, tá? Tenha isso em mente que certamente você vai ser muito mais feliz. Estamos chegando no fim, gente. Revisões do plano de manutenção versus garantia de fábrica. O correto, se você... é que aí você vai ter que procurar a justiça, você vai ter que constituir advogado, você vai se aborrecer na justiça, porque coisas estranhas acontecem. Mas as revisões do plano de manutenção, determinado por cada montadora, não deveriam ter relação com a garantia de fábrica. Porém, você está no Brasil e, na prática, quando você compra um veículo 0 km, se você faz as revisões desse programa, a sua chance de ser atendido numa demanda, às vezes até posterior ao fim da garantia, é muito maior do que se você simplesmente comprou o carro e fez as revisões no chamado mercado independente. Perceba, exercício de probabilidade, não é a verdade em si. Carro novo de entrada versus usadão de luxo, chamado resto de rico. Com o preço que eu compro um Kwid, eu compro uma BMW de 15 anos atrás, de 12 anos atrás. É complicado julgar diferentes de forma igual e iguais de forma diferente. No caso aí, é estabelecer como parâmetro de comparação apenas o preço de compra, ignorando que são carros totalmente diferentes, de segmentos totalmente diferentes, que não se sentam à mesma mesa para nada, não estão na mesma prateleira em nada. Um carro de luxo usadão, ele tem um preço de compra mais barato, mas a sua revisão, a sua mão de obra, a sua cesta de peças continua vinculada a um carro caro. E é por isso que muita gente... é por isso que os veículos de luxo, conforme vão envelhecendo, alguns deles envelhecem muito mal, porque caem na mão de manos que não têm a menor condição de utilizar o carro. Esse carro já não é mais cobiçado pelas pessoas que têm possibilidade financeira de trocar a todo momento. Então, normalmente, falando em percentuais, 70%, 80% das pessoas que compram usadões de luxo são pessoas que não têm condição de comprar esse tipo de carro e que, portanto, nem deveriam pensar em comprar esses carros. Mas você sabe que o desejo Pois é. Então, aí, Sandrão, muito bem observado. Por que a gente fala do perfil? O sujeito quer um veículo para viajar, é uma pessoa que tem uma posição financeira equilibrada, é uma pessoa que não viaja na batata, trabalha dentro daquilo que o seu orçamento permite. Por que não um Mitsubishi Lancer? Essa pessoa está dentro desses 20%, 30% que nós estamos falando. Agora, se o cidadão é público consumidor para Kwid, só anda na cidade, só anda em baixa velocidade, não tem demanda de viagem, não tem demanda de alta velocidade, qual é o fetiche de ficar andando a 30, 40 por hora com um Mitsubishi Lancer dentro da cidade? Sentido não faz nenhum. Então, essa galera dos 20% que compra o carro usado, sabendo o que é esse carro usado, quanto custa a sua manutenção e tem condição de manter esse carro, tá tudo certo. O problema existe quando pessoas que não têm... E aí vem aquela baboseira de sonho. Sonho é o caralho. Porque sonho de comprar uma coisa que você não tem condição de manter é pesadelo. E estamos conversados também. Estamos chegando na reta final. Penúltimo item.
Aditivos para combustível, Militec e afins, né? Militec, claro, um aditivo de lubrificante. Aditivos afins. Eu já durante a pandemia gravei alguns programas que a gente poderia até retomar, que são bem interessantes. E eu recomendo que você se utilize de aditivos que muito provavelmente vão aumentar a vida útil do seu equipamento, principalmente em aspectos. Eu acho que o aditivo para combustível, ele, ao mesmo tempo em que poderia ser o mais evitável, ele é o mais necessário, porque combustível ruim é uma realidade de grande parte dos brasileiros quando param para abastecer os seus veículos. Então, você ter um determinado aditivo que vai atuar como detergente, dispersante de impurezas que ficaram alojadas em lugares errados do teu motor, do teu sistema de injeção, é recomendável. O Militec e alguns outros produtos similares, Bardal e afins, também têm uma utilidade muito grande e eu utilizo há muito tempo. Só tenha na cabeça que motor fudido, que câmbio fudido, que direção hidráulica comprometida, direção hidraulicamente assistida, né, eu cito, perdão. Não é usar um aditivo. Gente, desculpe a analogia, mas não é você dar um coquetel de vitaminas para alguém que tem 2 horas de vida pela frente, você ver a pessoa morrer e acreditar que a culpa é do coquetel, dá um tempo, né? Então, tudo isso daí funciona com motores que estão regulados, motores que estão numa boa condição. Ah, mas se o meu motor está regulado e funcionando bem, para que eu preciso disso? Para manter. Porque o lubrificante utilizado no Brasil não costuma ser de boa qualidade, o combustível, então, nem se fala, e o brasileiro realmente acredita que, por exemplo, o óleo de câmbio não se troca, inclusive de câmbio automático, ignorando o desgaste e a limalha que é produzida do atrito entre as peças, mecânico agradece. Eu achei que eu tivesse colocado 25 itens, foram só 23, né? Porque teve um que se repetiu. Gente, eu quero agradecer a quem nos assistiu nessa segunda-feira de carnaval. Eu prometi esse conteúdo e para o papai promessa é dívida. Então estivemos aqui para levar esse conteúdo de qualidade para vocês. E como vocês podem muito bem perceber, a nossa visão dos fatos, até porque só criamos opinião. Eu poderia aí falar outras coisas, e vamos falar em programas futuros, GNV, etc. e tal. O raciocínio não muda, primeiro porque as condições não mudaram, e segundo porque foi criada uma opinião em cima de fatos, e não em cima de achismos, porque eu quero me vangloriar disso ou daquilo. Então, as coisas que nós falamos aqui não cabe muita polêmica, porque também se você não utiliza aditivos no teu combustível, no teu óleo lubrificante do motor, no câmbio, na direção, etc. e tal, e o teu carro está funcionando bem, que legal. Porém, eu pondero, eu apresento um depoimento aqui daquilo que eu pratico nos meus automóveis. E normalmente traz um resultado positivo, o que não impede alguém... mas aí você está subindo no muro? Não. É que nós temos que reconhecer que não existe um tipo de usuário único. É por isso que eu falo. A regulagem que o teu carro recebe de fábrica, por que cabe uma preparação a posteriori num aftermarket, se você quiser? Porque para você obter um máximo de desempenho, nem que para isso você precise sacrificar um pouco da durabilidade, tem a ver com a personalização, tem a ver com a criação de condições para que aquela pessoa
tire o máximo de proveito daquele equipamento, né? Então é isso, eu quero agradecer de novo, né, a todos vocês, aqueles que vão assistir depois. Um calor complicado aqui, mas cumprimos com a nossa tarefa. Meu povo, um grande abraço. Fiquem ligados, amanhã tem ranking, vamos fazer um auezinho aí. A gente se vê. Bom feriado. Até.